Oi, eu sou o Luiz Gustavo Girão Cardeal Olá, eu sou Lameque Vasconcelos. Olá, eu sou Francisco Eudes Mendes Filho. e agora eu vou explicar um pouquinho da nossa ideia do jogo aqui, que foi uma melhoria do primeiro jogo do de carro, que a gente teve a ideia de transformar em um jogo de 4 fases, em que a temática é fazer com que o carro tenha o objetivo de passar em várias dimensões. A primeira fase a gente tem essa textura aqui colocada nos carros, onde a gente tem um inimigo que a gente pode colidir. A gente também tem esse nitro, que a gente segurando espaço, a câmera vai para frente, o carro vai mais rápido. Como pode se ver lá no fundo também está feito um horizonte que vem de baixo para dar uma impressão de que o mundo é redondo, né? Porque a Terra eu acho que não é plana. Aí o objetivo dessa fase é passar do carro. Aí quando a gente passa, a gente vai para a segunda fase, que a gente entra em um túnel, que a gente tem essas texturas lindas, em que no fim tem um trem vindo e quando a gente colide, passamos por essa fase que o Lamek vai explicar agora. Essa fase aí, ela é composta de três fases. A ideia dela é ser meio que uma mistura entre dimensões, por isso que a gente tem esses espinhos mais do estilo retrowave e essa textura em volta. O objetivo aí são pegar três estrelinhas. O Girão acabou de pegar uma e o que acontece é que o jogo fica mais complicado. Os espinhos crescem e eles aparecem de maneira mais próximas uma da outra. Após pegar as três estrelinhas, o jogo muda para a fase seguinte, que é essa aí. Não foi o que aconteceu, o Girão apenas avançou a fase, só que o objetivo é quando você pegar as três. E essa fase aqui, o objetivo é apenas acelerar. Acelerar porque não tem obstáculos, não tem inimigos. O objetivo é como se fosse o caminho para a fase Portal. seguinte. É tipo, exatamente, um portal para a fase seguinte, que é a última fase do jogo. Que quando chegar lá, pronto. E é basicamente rumo ao horizonte. É onde termina a execução do jogo, onde a gente está de volta ao universo, à Retrowave. dimensão que a gente iniciou, que é o Pois é, Retrowave. isso mesmo. Aí o jogo acaba apertando o ESC, né? Primeiro, antes de mostrar o código, como deu pra perceber no jogo, a tentativa de fazer iluminação não condiz muito com a textura. Quando a gente tenta fazer assim, a gente fez dessa forma aqui. Não ficou como a gente queria, mas é, é para ser um neon embaixo do carro, utilizado com shader aqui na primeira fase, que eu tinha desativado antes porque, né, para mostrar ela sem, que ficou um pouco mais bonito sem, mas essa foi a tentativa de iluminação. Também a outra ideia era de colocar no túnel uma iluminação em várias lâmpadas em cima do teto, mas que quase deu certo, inclusive. Mas enfim, indo para o código, temos aqui na main várias variáveis chamando e configurações, que depois, talvez explicar depois, mas principalmente aqui na parte de shader, foi criada uma classe em que a gente passa só dois nomes de arquivos, que são o Vertex Shader e o Fragment Shader, e essa classe simplesmente instancia. Ao instanciar, ela é usada na cena, na classe cena, que vai ser explicada depois, apenas na primeira cena do carro do horizonte, para tentar fazer aquela neon embaixo do carro. Sobre os shaders aqui, deixa eu abrir. O, o shader de vertex está assim, tentando passar normal e a cor pelo vertex shader para o fragment. E o fragment shader aplicando a iluminação de fong. Com a força especular aqui e essas coisas. Então é isso. Eu, Lameque, vou dar continuidade aqui. Eu fiquei responsável pela parte da textura. A gente utilizou SFML para poder manipular nossas texturas, principalmente pela parte de leitura. Que dessa forma a gente não precisou utilizar aquela biblioteca, né? E foi passada, a gente utilizou o próprio do SFML. A gente criou esse header aí
das texturas, que basicamente ele define ali em cima algumas variáveis que a gente vai usar lá no nosso suitcase para poder vincular a textura. E ali a gente cria as nossas texturas, cria um métodozinho privado ali para carregar as texturas, para pegar o endereço, e no finalzinho o bind e o unbind, que é o que vai vincular e desvincular a textura. Já no CPP do textura, é onde está realmente o início, a gente começa ali inicializando a textura. O nosso TextEnv aqui a gente priorizou pelo Jelly Replace, já que a gente estava priorizando as nossas texturas. Na parte do o wrap S e o T, a gente utilizou o Jelly Repeat. Enquanto lá no nosso MagFilter e MinFilter, a gente utilizou a parte do Jelly Linear, o MagFilter, e para o MinFilter o Jelly Nearest MIPMap. Dali no nosso load textures é o momento onde a gente carrega as nossas texturas. Todas elas estão aí na mesma pasta que está o texturas.cpp. A gente pega o nome delas e esse bloco de código ele é repetido várias vezes porque são várias texturas. Então eu vou explicar um que ele se repete. Basicamente a gente pega qual que é a textura, aí a gente chama o load from file, que a gente vai lá e atribui isso à nossa variável lá. No final a gente coloca aquele throw ali porque a gente percebeu que ele estava sendo muito dificultoso meio que debugar e entender onde estava acontecendo o erro. A gente criou isso para poder gerar um arquivo de log, que assim a gente consegue saber onde é que está quebrando para poder melhorar. Todo esse bloco de código aí consiste basicamente em ler texturas e armazenar. Esse bloco aí de baixo é o que vai ser responsável por poder retornar a textura que a gente vai utilizar, utilizando o case, né? Que em execução eu vou mostrar a vocês. E mais abaixo tem a função bind e a unbind, que vai vincular e desvincular a textura. A manipulação de textura ela ocorre principalmente nessa scene, que é a nossa, como se fosse a nossa classe principal. Ela que vai chamar os cenários. Nela a gente recebe, no momento que a gente inicia ela, a gente carrega as texturas. E aí, assim que a gente chama o construtor dos objetos, por exemplo, esse player, que vai ser o nosso carro, a gente passa o endereço da textura, como a gente pode ver ali na linha que o Girão estava mostrando. Aí no carro, por exemplo, a gente precisou instanciar que ele iria receber no construtor dele a textura. Já lá no CPP do carro, como a gente recebe essa textura, a gente consegue utilizar. Todo esse caminho é levando de onde a gente carrega a textura até o objeto a gente vai realmente utilizar a textura. Vou agora mostrar para vocês um exemplo de utilização da textura. O Girão vai colocar aí na parte do carro, onde, não sei se deu para reparar na execução, o nosso carro tinha muita textura lá nele e uma delas era o aro do carro. Eu preferi mostrar ela agora porque foi algo que nos deu muito trabalho de fazer, a parte de mapear, porque não era somente atribuir 0 e 1, 0 e 1 para poder linkar a textura ao objeto. A gente teve que fazer a parte de função paramétrica utilizando cossenos, raios, fizemos todo um cálculo em cima para poder conseguir relacionar a textura ao objeto. Nesse caso funcionou assim. Outros casos, como por exemplo a frente do carro, coisa do tipo, somente utilizar o mapeamento em comum mesmo. Posição 00, 01, 10. Dessa forma deu certo, a gente conseguiu mapear a nossa textura. Eu não vou explicar todas as texturas assim, porque a ideia é basicamente a mesma, a gente carrega e mapeia, carrega, mapeia. E aí, um detalhe que acabei não comentando, por exemplo, a gente na linha 614, a gente binda, a gente ativa a nossa textura aí de well color, que é o nosso, como se fosse o nosso aro, e aí a gente consegue aplicar. A gente aplica lá no GL Text Cord, exemplo aí. E lá no final a gente dá um unbind, que assim a gente consegue bind quando for utilizar aquela textura, não vai mais utilizar, coloca um bind. E vai nessa manipulação. Textura é isso. Pronto, agora eu vou falar um pouco. Desmutou aqui? Ah, é próximo. Falar um pouco sobre, no caso, a parte do cenário agora, toda a parte de troca de tela, que foi uma mudança que teve do primeiro trabalho, volta lá no meio. Antigamente a gente estava fazendo boa parte dos desenhos aqui dentro mesmo, de todas as importações de classe, então a gente portou apenas uma
classe chamada cenário, tá ali em cima, onde ela em si, volta lá para o cenário, vai criar todos os Não, pode objetos aí explicar em dentro cima e do vai negócio. manipular eles aí dentro mesmo. Aí como é que funciona? Basicamente, você vai ter um Já? valor do cenário, e esse valor do cenário ele vai determinar qual dos objetos vai ser desenhado naquele momento. Quando o jogo inicia, ele vai estar setado em 1, então o primeiro cenário desenhado vai ser aquele do carro correndo atrás de outro carro. E a troca desses cenários, ela depende de condições e realidades dentro de cada um desses cenários que diferem uma da outra. A do carro, por exemplo, só é atingida quando ele ultrapassa o outro carro, e na do trem, por exemplo, ele só é atingida quando o Thomas ele chega na câmera. Aí ele troca de cenário. E basicamente, aí dentro também está sendo manipulada as como é que eu falo? As ações do player, as ações do jogador, elas estão ocorrendo lá no main, vai lá no main. No main. Ali embaixo. Aí, na cena, no while enquanto ainda estiver aberto, você vai fazer o loop de eventos, e o loop de eventos ele vai ser mandado lá na parte de cima, no manage events, e ele vai mandar todas as variáveis que estão sendo mudadas aí lá para dentro. Aí lá no cenário, você vai ter toda a influência dessas variáveis no movimento do carro, tanto para o nitro quanto para a câmera. Por exemplo, o nitro, ele não só aumenta a velocidade do play, mas ele muda a posição da câmera um pouco para trás. E nesse caso aí, nós temos também o que mais? Temos também a câmera também está sendo criada aí dentro do cenário. Vai lá para cima um pouquinho, a câmera aí. E essa câmera ela também vai mudar conforme o cenário. Por exemplo, no primeiro cenário, a câmera está logo atrás do jogador, mas no cenário número 4, naquela espiral, ela está do lado do jogador e ela se distancia no lugar do player. Isso é uma diferença que a gente pode analisar. Fora isso, o que mais teria para analisar agora seriam os próprios desenhos dos mapas, mas também temos como falar um pouco da colisão, que é uma coisa que não tinha no último trabalho que eu tinha feito. E basicamente o que acontece? A gente tem uma posição, e essa posição ela vai, por exemplo, no primeiro cenário. Executei o primeiro cenário. Deixa aí mesmo. Você vai ter o carro da frente e o seu carro, né? Ele vai pegar a coordenada do carro da frente e ele vai comparar com a coordenada de trás do outro carro. Se essa coordenada de trás ela for maior que ela, só que comparada também com a posição do carro mais a velocidade do carro, que seria relacionada ao próximo frame, ele vai considerar isso uma colisão, e aí ele vai trigar o efeito de colisão no carro, que basicamente vai setar a velocidade dele para zero, que é uma função do próprio carro de colisão. Essa mesma ação também está presente no cenário 3, bota o 3 aí já. Terceiro cenário. Que é o dos espinhos, onde você também consegue colidir contra os espinhos. Tenta colidir contra ele aí. Com algum deles para ele ver. Quando você colide com os espinhos, nesse caso específico, não apenas o carro zera de velocidade, como os espinhos próximos são deletados, juntamente com os cristais próximos. Fora isso, eu acho que não tem muita coisa importante para falar. O que teria mais informação? Como é que foi essa IA desse carro aqui? Qual foi o quê? A IA desse carro aqui. Aí é simples, ela vai verificar se a posição do carro atual ela é menor ou maior que a do seu carro, e ele vai sempre tentar chegar mais próximo. Ela está sendo executada lá qual é o nome do bagulho? RetroRoad, no retroroad.cpp, vai lá. retroroad.cpp. Aí ela vai estar sendo executada ali embaixo, para baixo, para baixo, para baixo. Pera. Aqui, Cadê? poder Aí, pronto. Aí ele vai pegar a posição do carro. Não, aí. E ele vai verificar se. Aí, não, ela é mais para baixo, essa de baixo. Essa daí. Cadê mais? Essa de cima aí. Não, esses cantinhos aí, ó. Esse no mais 15, menos 15. Enfim, ele vai verificar a posição do carro, ele vai ver se é menor ou maior. E essa verificação de maior ou menor vai mandar ele andar para a esquerda ou para a direita, basicamente. E no caso, se o carro ele estiver muito distante do player,
ele vai frear, ele não vai só pro infinito e além, ele vai parar lá no finalzinho, ele não vai avançar mais. E quando ele estiver muito para trás, você só ganha mesmo. Desaparece. Desaparece. O que mais teria para falar? A segunda cena, o trem não tá sempre vindo. A condição do trem, basicamente, você após andar uma certa quantidade de tempo, o trem vai ser liberado. E quando o trem é liberado, a condição vira quando o trem se colidir com a câmera. Na terceira cena, tem a coleta dos cristais, onde é feita pela colisão do player com o cristal. A colisão do player com o cristal vai trigar o aumento da pontuação. E na quarto cenário, a espiral não tem nenhuma colisão, é só um carro parado com a velocidade do carro que vai interferir na velocidade do mapa. E se eu até vou executar a quarta fase, não executei a quarta. Você pode ver que se você for parar o carro, o cenário ele para de mexer. E a velocidade da câmera para também. Depois disso aí nós vamos pro quinto e último mapa, onde não tem literalmente nada demais, é só o carro andando por horizonte. Aí nessa quarta parte, a câmera, não, a quinta, ela fica parada e o carro que ele vai para o horizonte nesse momento, até chegar no infinito e acaba. E eu acho que não tem mais nada para falar agora. É isso mesmo. Só mostrar aqui a main rapidinho só. Para ver como foi feito. Foi instanciadas variáveis, algumas configurações de relógio para calcular o frame time, essas coisas. Instanciada a janela. A gente usou a Glue para conseguir usar alguns enums e algumas funções do OpenGL que a gente não conseguia inicialmente. O shader, como foi explicado, a cena é setada aqui. Frame rate limit e algumas configurações aqui do OpenGL. E aceleração, nitro e brake, tudo setado começando como falso. E a direção também do carro como 0, que é padrão. Carrega eventos. Restarta o frame time. Limpa os buffers. Faz a matriz de visualização. Carrega identidade e desenha a cena. E é só isso, o loop de while. A gente tem um try catch aqui, que é para pegar aquelas exceções e guardar no arquivo para a gente ver quais foram os erros. E é só isso mesmo. Obrigado.